a reação ela é mais em pontos do que em futebol, né? Isso parece claro, né? Porque o Amazonas conseguiu dar um aperto ali no Ceará no segundo tempo, né? O Ceará tem, tanto nesse jogo como no que venceu o Novo Horizontino por 3-0, eu acho que o Ceará foi muito preciso, eficiente nas oportunidades que teve no ataque, e eu acho que construiu mais ofensivamente por esse padrão novo que o Mancini deu, com 3 zagueiros, que permitiu isso, mas o Ceará continua cedendo muitas chances e pelos mesmos motivos do começo do ano. A grande crítica é essa, né? Que o Ceará cede muitas chances de ataque para os adversários, cometendo um erro desenhado, claro, e que se repete desde o Pacajus, dos Caucaias, dos Maracanãs, no começo da temporada, e é algo que não foi corrigido. E eu acredito, assim, que eu temo muito que o Mancini não considere algo a se corrigir. Esse avanço excessivo dos zagueiros, que não tem números que mostrem que isso é relevante em termos ofensivos, ainda mais quando você estabelece um sistema tático com 3 zagueiros, justamente para soltar os seus laterais, soltar seus pontas e ter mais presença ofensiva. Não tem necessidade alguma de você subir seus zagueiros. Acho que seus zagueiros são exatamente, eles são 3, justamente para fazer a proteção de quem sobe e tem qualidade, tem até capacidade física de fazer essa subida, essa descida. Mas o Ceará continua insistindo em dando esse espaço, né? Assim, viu hoje no próprio lance do gol do Amazonas, né? O Ceará ganhando o jogo por 2-0 ali já no segundo tempo. E você vê zagueiro subindo para dar o bote no meio campo, dar bote em volante do time adversário. Assim, taticamente, futebolisticamente, é aquela coisa que o torcedor fica na arquibancada enlouquecendo. E isso se repete jogo após jogo. O que a gente pode tirar como positivo é que eu concordo em partes com essa definição que veio mais com pontos do que com futebol. Eu acho que o Ceará constrói futebol. Assim, o Ceará era um time que eu já trazia nos próprios telecasts dos jogos, que era um time com zero repertório ofensivo. Assim, era um time inútil, assim, ineficiente quando se tratava de produção ofensiva. E essa mudança de esquema dos 3 zagueiros com o Mancini, ele trouxe uma variedade de jogadas. Assim. Hoje, o Ceará não é um time que abusa da jogada aérea. O Ceará hoje, já diferente do jogo contra o Horizontino, hoje foi um time que buscou muito jogo pelo meio. Hoje teve a ausência de 2 jogadores importantes, tanto o Recalde como o Lourenço. E mesmo assim ele buscou variação ofensiva. Acho que os gols que o Ceará produz, eles são gols construídos de uma posse de bola, de uma variação tática de jogadas, de várias formas de atacar, coisa que a gente não via nem no começo do ano do Ceará. Eu acho que esse pequeno recorte é o melhor recorte de variações de jogada ofensiva do Ceará. Mas o ponto de concordância que eu tenho com a análise, com o comentário, é que defensivamente o time continua cedendo muitas chances. Mesmo que a média de gols dos 3 primeiros jogos da Série B tenham sido reduzidos, né? O Ceará tomou 6 gols em 3 jogos, e desses últimos 2 fez 5 gols, tomou só 1. Mas o número de chances cedidas aos adversários, elas são muito claras e muitas chances. E é importante que o Ceará, nesse momento, ele use essa subida na tabela, que ele use esse bom momento, esse momento onde a eficiência está prevalecendo em termos ofensivos, para corrigir esse posicionamento. E assim, repito, eu espero que exista na cabeça do Mancini uma visão de que isso é um erro e que precisa ser corrigido. O meu temor é que ele não ache isso um erro, que ele realmente ache isso uma arma, que ele ache isso um padrão de jogo. Porque é algo que vem se repetindo, vem incomodando muita torcida e vem cedendo muitas chances desde o começo do ano. O Ceará começa o jogo mantendo esse esquema com 3 zagueiros e sofrendo, tentando mais infiltrar o jogo pelo meio, né? Usando muito o jogo pelo meio. O Ceará, que há pouco tempo abusava dos jogos pelas pontas, tentou usar um jogo pelo meio, e eu acho que hoje sentiu um pouco a falta do Recalde, né? O Recalde vinha num crescimento de produção. No jogo passado, tendo o Barcelona como referência, ele jogou um pouco mais na posição de meia e foi muito bem. Essa distribuição de jogo, essa opção de passe, ele vem crescendo fisicamente, e com isso ele vem tendo dinâmica nos seus passes. Então é um jogador inteligente que vai conseguindo dar uma dinâmica mais rápida para o ataque do Ceará. Então o Recalde
vem sendo uma das peças mais importantes do jogo. E hoje, sem ele, a torcida do Ceará estava muito preocupada, assim, porque nessa mudança que o Mancini trouxe recente, ao meu ver, junto com o Patrick De Luca, era uma das peças de desequilíbrio, né? E hoje, apesar da partida um pouco, já dando spoiler, um pouco abaixo do Castilho, mais uma vez se provou que ele precisa ser titular no canto do Mugni, né? E o Mancini parece ter virado essa página. E a dupla Castilho e Patrick De Luca, ela de certa forma vem funcionando nesse preenchimento do meio campo, né? O Ceará era um time que perdia muito meio campo para adversários, o que tornava adversários frágeis, como o Mirassol, como o CRB, dava a ele chance de criar chances ofensivas muito positivas, porque mesmo um time ruim, ele é formado por jogadores profissionais. Jogadores profissionais, quando eles têm espaço para pensar, a diferença, eu até comentei isso na live passada, a diferença de um jogador ruim para um jogador bom é porque o jogador bom, principalmente, assim, o grande diferencial, o grande ponto raro dele é que ele consegue pensar o jogo e enxergar com uma fração de segundos, de milésimo de segundo, muito mais rápido que o jogador ruim. Mas quando você dá espaço para o cara parar, pensar, ver o jogo, um CRB, um Mirassol, o cara tem tempo, essa fração de segundo vira nada. E o Ceará com o Mugni, ele cedia esse espaço, né? E o Patrick De Luca e o Castilho dão essa intensidade que, se não redundam em recuperação de bola, fazendo a ressalva que hoje o Patrick De Luca fez essas recuperações de bola, foi muito importante no jogo, mais uma vez. Para mim, eu tinha enumerado como um dos melhores da partida passada. Eles, pelo menos, preenchem muito o meio campo com intensidade física. Eles sempre estão preenchendo o espaço, assim, pedindo que o time adversário tenha tempo, tenha espaço para pensar. E isso torna o Ceará mais rápido na retomada de bola, na transição. E por isso que o Ceará tem tanta produção ofensiva e tem tantas formas de atacar agora nesse pequeno recorte. E o Ceará consegue, numa bola parada, na cobrança de escanteio do Castilho, o Ramon Menezes finaliza e logo no comecinho do jogo o Ceará abre o placar. E ali, jogando em casa, né, o momento do time da casa botar a bola no chão. O Amazonas era um time que tentava sair de forma organizada, tocando a bola, com a transição mais rápida, mas o Ceará conseguia povoar muito esse meio campo e ao mesmo tempo cedia muito espaço pelas laterais, principalmente nas costas do Rai Ramos, né? O Serafim ali teve muitas oportunidades ali nas costas do Rai Ramos, assim, é algo que o Mancini também não consegue corrigir, isso é algo que incomoda demais. E é urgente que o Ceará use esse momento de sopro, de respiro na tabela, de se aproximar do G4 para corrigir isso. O Ceará precisa ser um time mais equilibrado, porque nem sempre essa eficiência ofensiva vai existir. Fazer 3 gols, fazer 2 rapidamente, no primeiro tempo, como fez nessa partida, 3 gols, como fez contra o Novo Horizontino. Então, a solidez defensiva, o Ceará, quando está com a sua defesa montada, como foi a partir do 2-1 hoje, ele é um time que é muito difícil de ser vazado, assim. Os zagueiros do Ceará, quando eles estão com a zaga montada, eles rebatem bem, eles soltam bem a bola. E claramente é um erro tático, é um erro de escolha do Mancini que vem prejudicando o Ceará nessa questão defensiva. Então o Ceará faz um gol, segue dando uma pressão ali por poucos minutos logo após o gol, mas depois o Amazonas consegue encontrar ali o lado direito aberto. O Jô teve muitas oportunidades, perdeu por seu Jô, esse Jô aí que a gente tanto conhece aqui, muito vaiado hoje pela torcida do Ceará, perdeu o gol, se enrolou com a bola, tropeçou. E se é um atacante um pouco mais eficiente hoje, o Ceará teria levado empate muito rapidamente. E o Amazonas seguiu explorando aquelas costas do Rai Ramos, o avanço dos zagueiros, até que numa jogada ali que o Patrick De Luca centra a bola, o Eric Puga vai e divide com o goleiro ali, o Marcão hesita ali por um segundo, e é o tempo que o Eric Puga consegue chegar com a bola e fazer o seu segundo gol. Ele que já tinha, na minha opinião, sido o melhor jogador da partida passada, ele hoje faz um gol, vem de lesão, assim, mesmo vindo de lesão, assim, esperava-se que ele ficasse mais tempo fora, mas vem atuando bem, vem mais uma vez continuando sendo ponto de desequilíbrio do Ceará e faz ali o segundo gol. E ali os ânimos do Amazonas arrefeceram um pouco, até o próprio lado direito ali que vinha sendo explorado, foi menos explorado. E ali no primeiro tempo, ali quando acabou, o Ceará dava a clara impressão assim, que o jogo estava decidido. Assim, 2-0 está decidido aqui, esse Amazonas não tem força. Mas aí o Ceará
cometendo os mesmos erros que vinha cometendo nas outras partidas. Ele avança a sua linha de zagueiro, ganhando de 2-0 em casa, podendo esfriar o ritmo do jogo, cadenciar a partida, botar mais peso, a bola mais lenta. O Ceará resolve fazer isso, assim, justamente Matheus Felipe, David Ricardo avançando com a bola e cedendo esse espaço nas costas, que o Amazonas conseguiu explorar ali um gol que o Bandeira levantou a bandeira, marcou impedimento, mas que pelo visual a gente achava que estava até com mais condições, mas o VAR tentou um ajuste ali de todo jeito, parecia que estava querendo realmente dar um impedimento, mas um ajuste de ombro ali mesmo, e o gol foi validado, mais uma vez expondo essa falta de organização do Ceará nesse avanço das linhas. E aí o jogo ficou, um jogo de pressão do Amazonas. O Adilson Batista fez várias mudanças, e os jogadores que entraram no segundo tempo pelo Amazonas, eles trouxeram mais velocidade, mais transição, mais agilidade. E para mim foi uma peça determinante, né? O David Ricardo saiu machucado e entrou o Jonathan, né? Um jovem zagueiro da base. E para mim o Jonathan foi determinante para a manutenção desse resultado, porque o Jonathan conseguiu, sendo o zagueiro, atuar nessa função um pouco mais avançado ali, realmente mais próximo aos volantes, e tentando dar o bote. Ele deu muitos botes certos. E conseguia avançar com a bola, conseguia abrir o passe, conseguia prender a bola, não perder a bola como os outros iam perdendo diante da pressão do Amazonas. Então a entrada do Saulo também foi muito inútil nesse momento. O Mancini fez algumas trocas e o Ceará só conseguiu um pouco mais de respiro com a entrada do Facundo Castro, né? A entrada do Facundo Castro foi uma válvula de escape para o Ceará, foi um desafogo, mais uma partida onde o Castro entra bem, conseguindo explorar mais a ponta, coisa que ele não vinha, e todas essas partidas sempre entrando geralmente no segundo tempo. O Castro vem em crescimento, assim como vem o Barceló, assim como vem o Recalde, e parece realmente que eles resolveram entrar num processo de adaptação, ou de equilíbrio físico, ou de aclimatação com calor, eu não sei, mas coincidentemente foram todos no mesmo período. Então, o Castro deu um pouco mais de vazão, deu um pouco mais de preocupação ao Amazonas com essa saída de bola do Ceará, ali sempre dialogando geralmente com o Eric Puga, e já no final do jogo, assim, o Ceará teve algumas oportunidades de fazer o 3, teve uma com o Jonathan, teve uma com o Rai Ramos, que caiu ali e não conseguiu finalizar, e enquanto o Amazonas rondava a reta final bola. Foi de muito gol perdido. Foi de muito gol perdido. Exatamente. Então, assim, foi aquela frase, geralmente, do torcedor. Vários torcedores hoje, coincidentemente, falaram a mesma frase. Hoje o Ceará ganhou muito mais na sorte do que no juízo. Faltou juízo, mas hoje contou com a sorte. Mas do grande... e aquela sensação de alívio, né? O juiz foi... Que a sorte acompanha de vez em quando os desajuizados, né? De vez em quando. Mas é aí que tá, né? Eu acho que é urgente que o Mancini faça esse ajuste. Acho que o Ceará hoje se encontra a um ponto do G4. Tem um confronto na semana que vem contra o CRB pela Copa do Brasil. Logo depois tem o Operário fora de casa, que está ali colado na tabela. Mas eu acho que é um jogo que dá para ganhar. Eu acho que esse sistema de jogo do Ceará com 3 zagueiros e a eficiência ofensiva que vem mostrando é um sistema muito bom para jogar fora de casa. Acho que é um sistema que permite muitas janelas de oportunidade quando você joga fora de casa. Mas é óbvio que você precisa construir o resultado lá na frente e corrigir esses erros defensivos. Acho que o Ceará precisa aproveitar esse momento. Acho que o Ceará precisa, pela primeira vez, desde que caiu, entrar no campeonato, se aproximar. Assim, o Ceará hoje está a um ponto do G4. E você começa a enxergar que por detalhes ali não está no G4, aquele gol que levou ali no finalzinho contra o Mirassol, aquele gol do Vila Nova ontem no final, e assim, você já está vendo uma perspectiva de poder entrar no G4. Você já está vendo o time primeiro precisava fazer gols, o time precisava ter variação de jogada, precisava chutar gols, era um time que não chutava. Mas isso também acende o alerta para corrigir os erros defensivos que se repetem desde o começo do ano. Tudo bem, Léo. Feita aí a sua análise global da partida, já vou pedir para o nosso querido Pedro Alves, o diretor da nossa transmissão, trazer o campinho do Ceará para a gente começar a se debruçar sobre as performances individuais
dos jogadores do Ceará nessa vitória apertada sobre o Amazonas. Então vamos começar com o goleiro Richard, meu caro Léo. Tá, peraí. O Richard, acho que não teve grandes defesas, eu acho que foi correto ali, aquele jogo do Richard mesmo de esfriar o jogo, pegar a bola ali, demorar para bater um tiro de meta. Eu acho que a função dele foi mais nesse sentido. Eu acho que não fez um grande jogo de destaque. Eu acho que por não ter sido tão exigido mesmo, eu vou dar o amarelo ali para ele. Acho que não falhou no gol, mas também não fez grandes defesas. Eu acho que foi ok, foi regular, foi razoável. Acho curioso sempre dar esse conceito aí para o goleiro, né? Nessa configuração que ele não é muito testado, né? Muito exigido, você fica sem saber, e aí? Qual é o parâmetro que eu vou utilizar? Mas é isso aí, boa. Vamos seguir então com o trio de zagueiros do time de Mancini. O Matheus Felipe eu vou dar um razoável também. Eu acho que baixo a nota dele do Verde Musgo pelo excesso que ele tem de vontade de ficar subindo, de participando e dar muita bola defensiva, muita bola ofensiva para o adversário. Cede esse espaço, insiste nessas jogadas. Hoje o Ceará perdendo de 2-1, ele avança, erra um passe assim, dá o passe no pé do cara e vai o contra-ataque nas costas dele mesmo assim. E apesar de em outros momentos dentro da área, na rebatida ter sido muito eficiente, eu jogo um pouco para baixo aí essa nota por causa dessa repetição desse padrão de conduta que eu divido um pouco até com o Mancini, porque eu acho que isso é papel do treinador corrigir. Mas aí pesa também para o Matheus Felipe. O Ramon Menezes eu coloco com Verde Musgo. Gostei muito da partida do Ramon Menezes, era um jogador que eu não esperava ver em campo hoje. Já tinha ido bem na outra partida até se machucar. O Ramon Menezes vem sofrendo muito com lesões. Eu também não esperava justamente por isso que ele voltasse para a partida hoje, porque ele geralmente fica fora, já lesão muscular, fica fora bastante tempo. E é algo que o Mancini fala e dentro do departamento de futebol é muito repetido. O Ramon Menezes é um jogador que eleva os companheiros. Ele é um jogador que dentro do campo ele ajusta o posicionamento do time. Então, assim, todos os jogadores do time defensivo eles se sentem mais confiantes com o Ramon em campo. Então é algo que o departamento tem. Se o Ramon tiver a mínima condição de ir para o jogo, ele vai para o jogo, porque ele é essa peça fundamental taticamente. E o time com o Ramon em campo, ele geralmente costuma ser menos vazado. Então dá essa moral aí. E para o David Ricardo também eu vou dar um amarelo também. Eu acho que ele não foi uma partida regular, assim, nada acima disso. E Jonathan, que você destacou, né? E o Jonathan eu coloco um Verde Musgo. Eu acho que jogou pouco e geralmente quem entrou no segundo, quem entra depois a decorrer da partida tem mais dificuldade de avaliar, mas o Jonathan foi muito bem hoje, assim, ao meu ver. Assim, um dos gols perdidos no final foi com ele, não foi? Foi, arrastou a bola, driblou, puxou ali e ia fazendo um golaço, o zagueiro. Teve uma imagem muito boa de um torcedor aplaudindo, faz assim, ó. Aplaudindo com aquela cara, né, de... O Jonathan que curiosamente, a curiosidade, ele é sobrinho é primo, na verdade, do Heleno, né? Que jogou no Ceará, volante, passou por Vila Nova, rodou Santos. Heleno, aquele mesmo. E ele chegou ao Ceará como atacante. E durante as seletivas, o João Marcos, que era o companheiro de meio campo do Heleno, no time de 2009 do acesso, chamou ele e falou assim, ei garoto, esquece esse negócio de ser atacante, tu é zagueiro. E desde então virou uma das referências da base do Ceará em termos de zaga, e desde que subiu está sendo muito bem aproveitado e está num ritmo de evolução muito grande. E o Ceará que produz zagueiro aí dá com rodo, né? Assim, muitos zagueiros saindo da base do Ceará e o Jonathan é mais um desses. Então acho que merece esse verde musgo aí pela forma como entrou bem, entrou seguro e merece essa moral pro garoto. Do lado laterais, né? Começar pelos laterais? Direito, Rai Ramos, laranja. Celso estava no silencioso, tá, Celso? Eu digo isso que eu ouvi ele falando aqui atrás da porta, mas não ouvi ele. Mas vamos com os laterais, então. Rai Ramos e Matheus Bahia. Rai Ramos vai de laranja. Acho que cedeu muito espaço no primeiro tempo.
fez uma partida abaixo. É impressionante como o Rai Ramos consegue cruzar em cima, batendo no defensor. Assim. Sempre a bola bate no defensor. Assim. Dificilmente a bola passa, ultrapassa e vira um lance de perigo. Assim. Além de ser esse ponto de vulnerabilidade defensiva do Ceará. O maior deles, principalmente no primeiro tempo. Então vai o laranja aí pro Rai Ramos. E o Matheus Bahia, um amarelo. Eu acho que dentro do que ele vinha muito mal nas 2 últimas partidas, né, o Matheus Bahia. Agora ele teve uma oscilação para cima, para mais, voltou a mais perto do que ele era antes, mas ainda assim teve alguns lances de desatenção que precisam ser corrigidos, poderiam ter prejudicado o Ceará em muitos momentos. Muito bem. Já vai com o Paulo Vitor também. Paulo Vitor fica sem avaliação. Acho que entrou, pegou pouco na bola. Acho que fica difícil avaliar o Paulo Vitor. Acho que ele foi... Se for, bota um amarelo aí só para não, mas pode deixar sem avaliação. Pode deixar sem avaliação. Ele foi participativo, mas não sempre teve que não tiver avaliação, negativa. O ideal é que a gente não deixe a avaliação. Porque assim, eu gosto às vezes de não avaliar quando o cara não participa do jogo. O Paulo Vitor foi participativo, só que não foi decisivo para bom nem para ruim. Assim. Eu acho que ele foi aquele jogador que ficou mais ali prendendo a bola, ocupando espaço, trocando aquele passo lateral ali. Mas deixei ele sem avaliação mesmo. Vamos seguir então com o meio-campo. De Luca, Castilho foi mal hoje, não gostei do Castilho, mas o escanteio cobrado ali pro gol dá uma ponderação um pouquinho positiva para ele aí, bota o amarelo no Castilho pela importância tática, mas hoje, mesmo com essa importância tática de ocupação do meio campo, ele foi um pouco abaixo, mas o amarelo aí pela assistência do gol aí. Muito bem, o De Luca. De Luca, o verde mais claro. Mais uma partida, assim, desde que virou titular nesse esquema do Mancini, de 2 jogos para cá, é um dos destaques da partida, assim. É impressionante, assim. Como ele deu esse equilíbrio, assim. O verdinho do muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem pro Patrick De Luca. Não sei se Pedro... pronto. Que às vezes a internet acaba dando uma oscilada, ou o cara tá pegando alguma informação. Mas então, vamos seguir aí com... Já que a gente tá falando do meio campo, já analisa Lucas Mugni também. Lucas Mugni dou um verde musgo. Eu acho que ele foi bem, entrou. Eu acho que dou um verde musgo, aquela coisa. Do mesmo jeito que às vezes o jogador como o Matheus Bahia, que é mais regular, é vítima da própria regularidade e você joga ele para baixo quando ele vai mal. Eu vou dar um verde musgo pro Mugni aí, porque quando ele entra no segundo tempo, eu acho que ele conseguiu hoje esfriar, ter mais posse de bola pro Ceará. Eu acho que foi participativo ali em alguns passos ali, lance ofensivo, que criaram jogadas ali, dialogou mais com o Facundo. Era o primeiro ponto de passe ali pro Facundo Barceló, abrir para ponta, achar o Pulga sempre, buscar. Então vou dar essa moral aí, um verde musgo aí pro Mugni. Boa. Vamos então para as pontas agora, começando com os titulares, com Ailton e com o Eric Pulga. Pulga, o verde mais claro, muito bom. E já dando spoiler... Impressionante, né? Um cara caiu como uma luva aí, né? Assim, o Pulga ficou lesionado, assim, o time caiu como... E mostrou o peso da ausência dele, né? Perfeito. Mostrou o peso da... porque ele chama muito o jogo, cara. É impressionante, assim, como ele não é só... E geralmente esse jogador é um jogador que tem um curto momento no time, assim, aquele ponta que ele só é um ponta que fica no 1 contra 1 na velocidade, que pisa ali na linha e vai ter... Não, ele não é, cara. Ele afunila, ele entra em diagonal, ele dá passe, ele aparece só para finalizar. Ele tá soltando mais a bola, assim. Ele é aquele ponta rapidinho, mas que não se limitou a ser isso. Ele tá buscando mais, assim. Ele tá entendendo a importância dele pro time, tá entendendo que o time não consegue, por ele ser essa peça que centraliza essa importância, ser um time de uma jogada só, e que ele precisa ser versátil. E ele vem sendo isso, assim. Ficou fora e voltou como se nada tivesse acontecido, assim. Voltou e atuando ainda mais uma vez em grande nível. Muito bem. Ailton.
Ailon, eu vou dar um verde musgo, considerando que enquanto ele teve gás, ele foi muito participativo, gostei, foi muito bem, participou do jogo ali mais aberto. Eu gosto do Ailon atuando mais aberto, apesar de ser, como centroavante, ser muito efetivo, jogando improvisado. Mas eu fico com esse verde musgo, ponderando pelo fato dele ter acabado o gás, e aí realmente ele caiu o rendimento, mas porque ele vinha de lesão, né? Se esperava até que o Ailon ficasse um pouco mais tempo fora, né? Uma lesão ligamentar, né? Então se esperava que ele ficasse um pouco mais fora, então vou dar esse verde musgo pro Ailon aí, considerando o tempo que ele teve gás mesmo. Vamos com Facundo Castro agora. Facundo Castro, verde musgo também. Gostei demais de Facundo Castro, assim, mais uma partida onde ele mostra crescimento. E se espera que seja uma tendência. Vem tendo crescimento à medida que vem tendo espaço para jogar, né? E já se falava isso, assim, vinha insistindo com o Facundo Castro jogando em uma posição aberta ali, onde ele precisava sempre fazer 1 contra 1. Facundo Castro agora tá Pedrito. Ele vem jogando ali de área. O Facundo Castro, quando ele joga muito no começo do jogo, onde o campo está mais reduzido, assim, os jogadores têm mais gás para correr, para fechar espaço, ele tem mais dificuldade, porque ele não é esse cara do 1 contra 1. Ele entrando no segundo tempo, ou entrando no modelo de jogo onde permite ele ter mais campo, ele é muito mais produtivo. Ele é esse cara da triangulação. Ele é aquele cara de achar o espaço, achar o passe, voltar um pouco para enxergar o jogo de trás e infiltrar, como ele teve momentos de dar o passe hoje. Então ele vem nessa crescente. E se o Mancini souber usar ele como essa peça, ele tem tudo para ajudar muito o Ceará. Boa. Eu sempre acho curioso, mas vamos lá. Agora vamos falar agora do outro Facundo. Do time do Ceará. Né? É muito curioso, pô. Facundo Barceló, eu dou um verde musgo. Não foi um jogador tão ativo em termos de participação a gol, mas ele é um jogador que chama muita marcação, um jogador que briga, que chateia, que marca ali, coisa que ele não vinha conseguindo fazer no começo da temporada, né? Fazia alguns gols, né? Entrava, fazia alguns gols, mas essa importância tática que o time precisava, de cansar o zagueiro, de marcar, de chatear, ele não fazia. E agora, desde que voltou, né, fez 2 gols, desde que assumiu a titularidade, fez 2 gols, e vem se importando mais com essa função tática, e vem sendo importante nisso. Muito bem. E Saulo Mineiro? Saulo é igual o cartão que ele levou, vermelho. Não ajudou nada ofensivamente, tropeçou na bola e levou ainda um cartão vermelho, segundo amarelo idiota ali. Conseguiu que os últimos 1 minuto e meio não existissem, né? Pelo menos. Trocou o vermelho ali pela não disputa de 1 minuto e meio de futebol. Mas deu mais 1 minuto e meio, né? Aí teve mais 1 minuto e meio de jogo, né? Ele só mas chegou até não. O árbitro acabou um pouquinho antes. Não, acabou com 54 e 40. Não, mas aquele 1 minuto e meio, na verdade, foi do jogador do Amazonas machucado. Aquela confusão de Saulo acabou passando. Foi, né? Teve. O Amazonas teve uma pedra na área. Ah, verdade, tem razão. Mas que muito mal, assim. Do Amazonas, inclusive, achar que o árbitro ali tá com câimbra, arrasta e joga a cara pra fora, porra. Esperar entrar carrinho, não sei o quê. Mas muito, muito mal o Saulo, voltando de contusão também, mas tropeçava na bola e assim, muito mal mesmo, estabanado. Levou o primeiro amarelo dando uma voadora ali no jogador, assim, desnecessário, uma falta ali que podia ter gerado perigo ali, sem necessidade, o time, a defesa da Armada. Então vai o vermelho pro Saulo aí. Caiu bastante aí, né, Saulo Mineiro, nessa temporada, né? Um jogador que se readaptou relativamente rápido, conseguiu dar uma encaixada ali de certa forma, foi útil em alguns momentos, mas vivendo um momento mais difícil, né? Tudo bem. Meu querido Léo, queria agradecer aqui, tá? Aliás, tem algo mais a complementar aí, meu cara? Não, só o Mancini. É verdade, somente o Mancini, professor. Treinador de Celso, porra. Dá um verde Você sabia, né, Léo? Você sabia, né? Gosta do homem, né? Gosto. Porra, eu gosto também. Fred é foda. Parece que ele tá falando de Klopp. Eu gosto, pô. Eu gosto. A questão é que ele saiu daqui do esporte bastante criticado, e na época em que ele saiu criticado, eu acho que tem algumas ponderações a ser feitas, continuei
acompanhando o trabalho dele depois e acho um cara competente, um cara muito dedicado e acho um cara correto sobre tudo. Eu gosto dele, mas faço mais as ponderações negativas, assim, porque ele insiste em erros, assim, e o que a gente falava nos últimos telecasts, né? Ele perdeu jogadores importantes no pior recorte da temporada, onde ele ficou mais ameaçado, ele perdeu jogadores importantes. E, imediatamente, com a volta desses jogadores, e isso é um problema também administrativo, de falta de recursos, de transfer ban e de uma série de fatores que é culpa administrativa, que ele, de certa forma, é vítima disso, mas isso não exime ele de ter que achar soluções dentro do elenco. Agora, ele logo imediatamente esses jogadores voltarem de contusão, ele voltou a fazer as melhores partidas dele. Foi contra Bahia e Fortaleza, e depois o time conseguiu classificação na Copa do Nordeste, etc. E agora a mesma coisa. Perdeu o Ailon, perdeu o Puga, perdeu o Lourenço por um tempo, e ele falava isso, que se ressentia com as ausências, e quando os jogadores voltaram, o time voltou a performar e voltou a ganhar. Então, assim, a gente tem que dar um pouco de... Foi um pouco parecido com o cenário dele por aqui, quando a turma estava pegando mais no pé dele, tinha uns jogadores importantes no banco, Hugo, Cicinho e etc. Pois é, então ele precisa, mas diante disso, achar soluções mesmo para ausência dessas peças. Acho que isso não pode ser boleta, mas ele tem que achar soluções, e ele achou uma boa solução aí com 3 zagueiros, e que, corrigindo essa parte defensiva, o Ceará tende a fazer um campeonato mais positivo.